Primeiramente, seguindo aqui as orientações da organização, vou solicitar a todos que deixem os celulares devidamente no modo silencioso. E como vocês já devem esperar, né, a gente vai falar sobre identificar e explorar vulnerabilidades em aplicações web com o WMAP. A ideia, na verdade, é apresentar o WMAP para vocês. Eu não sei se todo mundo aqui conhece. Eu já faz mais ou menos, acho que essa é a quarta vez que eu participo como palestrante do FISLE, e eu sempre busco trazer coisas desse tipo, né? Ferramentas open source que a gente utiliza lá no nosso dia a dia. Eu vou me apresentar lá logo em breve, vocês vão entender mais ou menos o que a gente faz da vida. E eu busco sempre trazer essas ferramentas open source que a gente traz. A maioria, não sei se alguém já viu alguma palestra minha desse tipo, é quase um apelo para quem entende de programação e quiser participar, quiser dar suporte. Tem realmente, eu particularmente, que não fui abençoado com o talento da programação, vejo algumas boas ferramentas aparecerem e sumirem por simples falta de suporte, manutenção e tal. Eu espero que não seja o caso dessa, espero que vocês vejam o mesmo potencial nela que eu vejo para a gente poder ajudar. Bom, me apresentando aqui rapidamente, meu nome é Rafael, né, como vocês já sabem, eu faço parte do grupo Claves, onde eu atuo como sócio-diretor técnico. Vocês já devem ter percebido pelo sotaque que eu não sou daqui, né? A gente fica lá no Rio, tá? Depois, quem tiver interesse, a gente tem uma área de treinamento que a gente ministra alguns cursos e tal, que não é o caso aqui, mas quem tiver interesse. E basicamente, minha área de pesquisa é teste de invasão, tá? Que não por coincidência é a área é o core business lá da Claves, o que a gente faz em termos de consultoria. E não distante disso, a ferramenta que a gente vai ver aqui é uma das ferramentas que a gente utiliza em algumas situações de um teste de invasão, especificamente numa aplicação web. Tá? Não sei se alguém aqui é da área, tanto da área de aplicação web quanto da área de teste de invasão, sabe que teste de invasão em aplicações web por si só, ela tem uma série de peculiaridades, o teste é muito mais artesanal e tal. Então a gente tem algumas ferramentas desse tipo que auxiliam nesse processo. Bom, uma breve introdução aí sobre a ferramenta, mas para situar vocês. Ela é basicamente um scan de vulnerabilidades, né? Se fosse escolher uma categoria para ela, seria essa, mas ela tem algumas características interessantes. Quando a gente está falando de auditoria em aplicações web, se você for escolher um tipo de ferramenta que é mais eficaz e mais importante numa atividade desse tipo, seriam as ferramentas que atuam basicamente como proxy. Não sei se alguém aqui já ouviu WebScarab, Paros, Burp Suite e alguns outros desse nível. Por quê? Exatamente pela característica que eu falei de ser um tanto quanto peculiar, os ataques mais eficazes e a parte mais relevante da auditoria é quando você entende como a aplicação funciona e começa a manipular as requisições que são enviadas a ela, nível de manipulação de parâmetros e variáveis de exceção e coisas do tipo. E então, embora essa ferramenta seja vendida, né, entre aspas, como um scan de vulnerabilidade, ela não atua como proxy, tá? Diferente das maiorias das ferramentas consagradas, mas ela tem um pezinho, na verdade eu falo no próximo slide, ela é um pouco mais agressiva do que as outras. Ela não só identifica as vulnerabilidades, não só identifica também de modo passivo, de modo ativo, né, que é você identificar uma vulnerabilidade através de um teste ativo em cima da aplicação, gerando interação, gerando uma requisição maliciosa, na verdade, para ver como a aplicação se comporta e tal, como ela dispara os ataques em si. Tá? A arquitetura dela é bem simples, até porque tanto o fato dela ter uma arquitetura relativamente simples e o fato dela chegar até as vias de fato em termos de ataque se devem basicamente ao fato dela fazer parte do Metasploit Framework, que eu não sei se é familiar a todo mundo, mas é um framework para teste de invasão, né, para exploração de vulnerabilidade. Na verdade, só um pouco da história do pai da criança aí, que ele foi concebido originalmente para ser um framework de desenvolvimento de exploit. Tá? Então a ideia do framework é ele ter lá os personagens de quando você precisa de um exploit, que para quem não está familiarizado com o termo, é uma prova de conceito que explora uma determinada vulnerabilidade.
Então é basicamente isso que o framework faz, né? Você tem lá, para você ver um exploit em ação, tem alguns personagens envolvidos, né? Você tem o exploit em si, né, que é quem faz o trigger da vulnerabilidade, quem explora a vulnerabilidade. Você tem o payload, você tem o shellcode, você tem o encoder. Então tem alguns personagens envolvidos aí para aquela falha ser explorada. A ideia do framework é exatamente ter esses personagens propriamente definidos e você reutilizar esses caras. Então, se você tem um código que explora uma determinada vulnerabilidade, você vai lá dentro do framework, ele já vai te auxiliar a você fazer um encoder, a você mudar de payload e tal, para você fazer o seu exploit ser funcional em vários ambientes, não só numa prova específica. E o WMAP nada mais é do que um plugin desenvolvido para esse framework. O que é um plugin? A arquitetura simples vem exatamente do fato dele estar dentro do framework. Então o framework já tem toda uma estrutura para que se use ele para desenvolvimento. Então quando você pega um plugin desse tipo, na verdade o que você está fazendo é pegar alguns módulos chaves, desenvolver alguns outros módulos específicos e executar eles numa ordem própria qualquer. Tá? É mais ou menos isso que o WMAP faz. E como o Metasploit em si já é um cara extremamente ofensivo, né, um cara para disparar os ataques, é natural que essa ferramenta também chegue aos testes até de prova de conceito mesmo, de tentar explorar alguma vulnerabilidade. Então vamos à descrição dela. Depois eu vou mostrar umas partes da utilização da ferramenta, né? Mas algumas características interessantes. Primeiro que ela interage com o banco de dados. Isso foi uma mudança que teve já há algum tempo, que mostrou uma determinada maturidade por parte da ferramenta do framework em si. Que é você ter um banco de dados por trás que cruza, que correlaciona essas informações. Então o que você consegue fazer com essa ferramenta, que por sua vez está dentro do framework, é você pegar tráfego de rede, ou simplesmente você pode imputar a informação já capturada de alguma maneira, ou simplesmente você cadastra, que é a forma que a gente vai ver aqui, você cadastra quem é o URL-alvo, quem é a aplicação-alvo, ele vai lá, vai fazer o scan e vai coletando essas informações. Todas as informações são guardadas num banco de dados. Qual que é a graça dessa interação com o banco de dados? Porque, como eu falei, o framework é dividido em módulos. Então, quando você tem um banco de dados, você permite que os módulos compartilhem informação entre si. Então, se eu tenho um módulo, por exemplo, de discovery que me diz qual é o banner do servidor web, esse cara vai guardar essa informação no banco de dados. Que informação? Ele tem o IP, ele tem o virtual host, que seja, a porta, e ele tem lá qual é o banner do servidor web. Eu pego essa informação e passo ela para um outro módulo de dentro do framework que vai na base de exploits e procura que você tenha algum exploit que explora uma vulnerabilidade naquela versão específica do serviço. Aí ele compartilha isso, ele joga no banco de dados, na linha que está as informações sobre esse ativo, ele joga lá quais são os módulos que são compatíveis para atacar aquela versão. Você pode usar um outro módulo já automatizado que já dispara esses caras e ele já configura o módulo baseado nas informações que já tem no banco. O que é configurar o módulo? Você tem que dizer quem é o alvo, qual é a versão que você vai usar, qual é o payload e tal. Tudo isso já tem lá. Então, conforme o banco vai sendo alimentado, você consegue automatizar as rotinas de maneira mais interessante. E é basicamente isso que eu falei agora, é o último tópico aqui, né, que é o processamento, a identificação e o lançamento de módulos do framework. Alguns módulos já existentes no framework, outros módulos desenvolvidos especificamente para o WMAP fazer sentido. Tá? Em termos de conduta da ferramenta, uma que pode ser bem parecida, que é um pouco mais popular, não sei se alguém aqui conhece, é o SQL Map, que é uma ferramenta específica para mapeamento de banco de dados, mas tão agressiva quanto, né? No caso do SQL Map, você tem que dizer o parâmetro, né? Ela até dá para fazer você pode passar alguns e ela testar e tal, mas basicamente ela vai pegar a sua aplicação web, vai pegar um parâmetro específico, vai mapear se esse parâmetro é injetável ou não. Se for injetável, ele já tem pré-pronto as injeções para mapear o banco de dados. Tá? É mais ou menos o mesmo espírito, só que aqui bem mais amplo, não é específico para injeção. Ela vai fazer essa mesma conduta para qualquer tipo de falha, para SQL Injection, para XSS, para exploit. Inclusive ela pode, dependendo da forma como você usa os módulos, inclusive pegar informações, se for por análise de tráfego, vai entrar no escopo aí da auditoria o client,
client-side. Se ela identificar que no tráfego tem pelo user agent, por exemplo, um browser vulnerável, um sistema vulnerável, o cliente pode entrar, o cliente no sentido de cliente-servidor, né, pode entrar no escopo também, questão de opção, porque módulo para isso o framework tem. Então, aqui continuando a descrição, ela é uma ferramenta relativamente agressiva. Por que relativamente agressiva? Porque tem essas requisições ativas. Quando se fala de aplicações web, a questão de ser passivo ou ativo é um pouco distorcido o conceito, porque você pode fazer requisições ativas numa aplicação web e ainda assim ser passivo. Depende de como você usa o termo. Só para exemplificar, quando você está falando de sniffing ou quando você está falando de varredura, seja qual for, é bem categórico a diferença entre ativo e passivo, né? Ativo você está interagindo com o alvo, passivo você não interage com o alvo. É basicamente isso. Aplicações web são um pouco mais detalhado, porque como a aplicação web ela é uma infraestrutura supostamente pública, que está lá para a interação com os usuários e tal, você consegue interagir com a aplicação web sem que isso caracterize um comportamento malicioso. Percebem isso? Então, por exemplo, tem uma aplicação web, teste totalmente caixa preta. Vamos começar a auditoria na aplicação web. Eu posso muito bem navegar pela aplicação web, analisar código client-side, para ver parâmetros que ela usa, JavaScript que ela usa, essa coisa toda. Toda essa inspeção, embora seja uma interação clara minha, eu como auditor, com a aplicação, não é considerado ativo, porque você ainda não fez nenhum tipo de requisição suspeita, né? Começa a ficar ativo, quando ela no caso é ativa, por isso eu botei ele agressivo. Quando você faz uma requisição onde tem uma string de injeção dentro de um parâmetro, ou quando você manipulou um parâmetro específico. É só você pensar que quem está do outro lado, né, quem está recebendo essas requisições, a hora que ele olha e fala, opa, essa requisição aqui não é legítima, não é o tipo de requisição que eu estou acostumado. Isso é considerado um scan passivo, quando você faz testes, efetivamente. E ela faz isso, tá? De maneira quase que padrão. Como eu falei, o ataque pode ser server-side ou client-side, tá? Ela vai elencar para você todo mundo que está envolvido ali no scan que ela fez e quais são as vulnerabilidades, né? Aí questão de escopo, se o cliente entra ou não entra, mas vai ter lá o framework possui uma série de módulos client-side para browser e etc. Ela é extremamente flexível. Por que flexível? Porque ela está dentro de um framework. Se você acha que o scan não está legal, que o scan não está inteligente ou que faltou um teste, é basicamente você desenvolver um módulo dentro do Metasploit. O framework está todo ali para te ajudar em Ruby, tá? Só por curiosidade. Então tem toda uma conduta de como você pode programar. Você coloca uma linha lá já dizendo que faz parte do... É um tipo, né, um type que eles chamam, dizendo que faz parte do WMAP. Ele já prepara toda uma sintaxe, tem um monte de funções prontas e tal. Então é relativamente simples de você fazer esses complementos e qualquer tipo de alteração. Então vamos lá, vamos ver mais ou menos como é que ele funciona. Tá? Como o assunto é o plugin, não o framework, eu assumi aqui a parte de utilização no momento que você carrega o plugin. Tá? Mas para quem não está reconhecendo, essa é a console do Metasploit. Tá? O Metasploit é um framework que tem alguns tipos de como é que se diz? Interface, tá? Uma delas é a console, que é a única interface que te dá flexibilidade para você fazer essas questões de desenvolvimento, plugins e etc. Então, não sei se vocês estão vendo lá no cantinho, está assim, MSF e um maior que. Essa é o coisinha da interface, da console. Tá? Então, uma vez dentro da console, eu vou carregar o plugin, que é o load WMAP. Tá? Assim como tem plugin, esse plugin tem N outros, tá? Com funcionalidades específicas. Qual é a definição de plugin dentro do framework? Funções relevantes para o framework, mas que não são relevantes em 100% dos casos. Então não faz sentido você startar a console e carregar tudo isso se isso não é usado em boa parte dos casos. Então tem algumas funções específicas que ficam como plugins que você carrega sob demanda, que é o caso. Então você dá um load WMAP. Quem já usou o console sabe que ele é cheio de banners em ASCII Art. Aqui eu não sei se dá para ver porque está em vermelho no fundo preto, mas ele carregou ali o plugin. E uma vez o plugin carregado, eu dei um help ali.
Ali no caso é que está cortado, vai aparecer todos os comandos da console, tá? Só que os que estão em cima são sempre os dos plugins carregados, né? Então no caso eu botei só os que envolvem esse plugin aí. Então só para dar uma passada, a gente vai ver os plugins, os comandos mais relevantes aqui, mas só para explicar mais ou menos o que é o que. Esse WMAP Modules, você consegue gerenciar todos os módulos presentes do WMAP, tá? Como eu falei, WMAP, como ele é um plugin, ele é um type que você coloca dentro dos módulos. Para o Metasploit saber que quando carregar o plugin, aqueles módulos estão envolvidos. Então já tem uma série deles, um módulo que você venha criar, se tiver esse type, ele vai listar ali também. Tá? Então você consegue gerenciar lá os módulos. Às vezes, por exemplo, por uma questão de eficiência e de escopo, você vai lá, os client-side não interessam na minha auditoria. Você pega todos os módulos que envolvem client-side e tira. Né? Tira o type ou simplesmente tira da sua base, para ele não habilitar aqui. A gente tem a questão dos nodes, você pode fazer o WMAP como se fosse distribuído. Tá? Você pode ter vários, você pode estar gerenciando tudo daqui, a sua base de dados do Metasploit está aqui, mas você tem um node, é como se fosse um proxy de ataque. Não sei se o termo é familiar para todo mundo. Eu estou gerenciando tudo aqui, as informações, eu disparo o ataque daqui, mas o ataque não sai daqui direto para a vítima, ele passa por esse node. Tá? Então é como se fosse um proxy de ataque, você pode configurar. A maioria dos ataques no framework, na verdade, você consegue fazer isso. O run é intuitivo, né? Ele roda os testes, efetivamente. Tá? Eles não estão em nenhuma ordem particular, não. Tá? Depois, quando eu for mostrar um por um, eu vou mostrar numa ordem que faz um pouco mais de sentido. Então o run é onde ele efetivamente roda os testes. Aí tem algumas diferenças de parâmetros. Você pode rodar, a gente vai até ver aqui, o "-t", ele só testa, o "-e", ele efetivamente executa os módulos e tal. Você tem um WMAP site, que é onde você controla os sites que você quer auditar. Então reparem que ele diferencia sites de alvo, né, de target. Porque você pode ter, como ele interage com o banco de dados, ele tem muito uma cultura, né, pelo menos supostamente, de você alimentar ele de informação. Então você não precisa imputar as informações sob demanda, em tempo de execução, por exemplo. Você pode ter uma série de sites ali já cadastrados, e quando você vai fazer a auditoria, você só aponta dentre os sites cadastrados qual que você vai auditar naquele momento. Tá? Você não precisa fazer todo o recon de novo, se você vier auditar novamente. Então, na verdade, nos sites, você define e configura todos os sites que você conhece, e no target você aponta quem são os alvos, ou seja, contra quem, quando você rodar o WMAP Run, contra quais sites ele vai disparar. E você tem o Vulns, que ele exibe as vulnerabilidades descobertas pelo WMAP. Tá? No caso, aqui, esse Vulns, esse WMAP Vulns já tem um filtro, né? Ele vai pegar só as vulnerabilidades presentes aqui, mas o próprio banco de dados do Metasploit já usa o Vulns. Então, se você quiser fazer na parte de ataques algo mais genérico, você vai direto no Vulns do Metasploit, que lá vai ter desde um XSS que apareceu no WMAP até um exploit para alguma coisa nada a ver com a aplicação, por exemplo, nada a ver em termos, né? Um servidor de FTP que é vulnerável, que aí depende se vai estar no escopo ou não. Então você tem essa visão mais ampla. Então vamos lá, vamos ver esses comandos aí mais de perto. Aqui o WMAP site, tá? Eu dei um "-help" ali só para vocês verem o que ele pode fazer. Você tem o "-a" ali, ele adiciona um determinado site ao seu banco de dados. Você tem o "-d", ele apaga. O "-l", que foi dado aqui embaixo, ele lista. E o "-s", um ID, ele mostra a estrutura do site em si. Geralmente mostrar a estrutura só faz sentido depois que você rodou algum tipo de teste, que aí ele faz o crawling, né? Você passou lá o URL, ele vai navegar pelos diretórios, vai pegar formulário, etc, etc. É isso que eles chamam de estrutura. Então, feito isso, eu dei o WMAP site "-a", adicionei. Eu botei uma sintaxe aqui razoável, né? Teoricamente você pode passar só o protocolo e o IP. Tá? Seria, por exemplo, nesse caso aqui, http // e aquele IP lá que está na coluna host. Se você passar a URL completa,
ele resolve e coloca o IP lá, tá? Só que o que acontece, que é interessante nesse tipo a maioria das ferramentas, na verdade, sempre que você vai, sempre não, mas na maioria dos casos, quando você vai auditar uma aplicação web, não necessariamente ela é a única aplicação presente naquele servidor. Então você precisa do contexto de um virtual host, né? Então o que acontece? Se você, é o caso inclusive, se você dos nossos testes lá, né? Se você pegar, dependendo da URL que você passa, você pode passar 3, 4, 5 sites ou até centenas deles, e eles estão no mesmo servidor. Então todos esses, quando você acessar por IP, pelo URL, vai cair no mesmo IP. Tá? Então o que acontece? Como você tem o conceito de virtual host, se você botar o IP no browser, por exemplo, você não abre o site que você quer. Porque só faz sentido, ele só retorna o site que você quer se além o IP, a requisição vai chegar naquele IP lá porque você vai resolver DNS. Mas na hora de fazer a requisição, você precisa da URL. Que chegou a requisição no servidor, pela URL que você pediu, ele vai lá nos virtual hosts dele e vai entregar quem você está procurando. Tá? E por isso que eu achei relevante colocar pelo menos com o virtual host aqui. Então o menos A ali, o que está, não sei se dá para reparar que tem uma vírgula ali, entre o primeiro clave e o segundo clave. O que está antes da vírgula, ele assume como virtual host. Tá? O que está depois da vírgula, ele assume como host. Então ele usa, vamos assumir só a parte depois da vírgula, tá? Ele assume o HTTP // como um sinal que você está dando para ele, que é a porta 80. E que é o protocolo HTTP, tá? Se você usasse HTTPS, ele já mudaria automaticamente o proto aqui para HTTPS e a porta para 443. Se você quiser usar qualquer um desses dois protocolos, reparem que ali não se define porta, né? Ali define protocolo, ele está induzindo a porta por causa da porta default. Se você quisesse usar qualquer um desses dois protocolos numa porta distinta, aí você completa a sintaxe. Você bota HTTP // Parará, 2 pontos a porta, que é a sintaxe completa, né? A gente omite porque é a porta default. Então, se eu quisesse, por exemplo, digamos que por algum motivo obscuro, o site da Claves fica na porta 1300. Eu poderia botar http www.claves.com.br 1300. Ele ia colocar aqui dentro do banco de dados, na porta a 1300. Beleza? E reparem que mesmo eu passando o nome aqui, lá no host ele coloca o IP. Tá? Então da vírgula para cá, não interessa o nome que você colocar ali. Ele vai resolver aquilo e vai botar o IP na coluna host. Tá? Então você precisa botar antes da vírgula quem é o virtual host, senão quando você disparar o ataque não vai chegar na aplicação que você está procurando. Isso é importante. Então é mais ou menos assim que você configura os sites. E o ID, que é citado ali no menu em alguns casos, é a primeira coluna lá, ID 0. Então, no caso, se eu quisesse apagar, por exemplo, eu dava wmap site -d 0, ele apagava esse cara. Bom, a questão dos targets. No target, você pode fazer... Lembra que eu falei que, como você tem essa questão de banco de dados, ele é meio que feito para você ir alimentando ele para quando você precisar daquelas informações e tal. Mas você pode fazer todo o carregamento de informação sob demanda, em termos de execução. Então, o wmap target, ele tem uma função, a função "-t", que se vocês repararem, ela é bem parecida com a "-a" do site. Ele já adiciona. Então, a "-t", por exemplo, não tem nenhum site no seu banco de dados. Só que você quer cadastrar ele como alvo para você fazer o teste. Você passa "-t", a sintaxe é igual. Tá? Com a diferença que aqui você pode passar vários. Né? Você pode dar espaço e passar outros. Tá? Se já está, que é o caso aqui, eu já não cadastrei lá no wmap site qual que é o site em si. Se eu quero só dizer para ele que aquele site que está lá cadastrado é o meu alvo, eu uso "-d", que foi o caso aqui, ó. Wmap target "-d 0, que era aquele ID que a gente viu lá no wmap site list. Tá? Então ele já vai pegar esse cara que está lá dentro do banco de dados e já vai setar esse cara como alvo. Beleza? E, por último e não menos importante, o wmap run, que é quem efetivamente executa. Então, essa é a parte mais interessante da coisa. Quando você passa ali o "-t", tá vendo? Esse é o help do wmap run. Ele mostra todos os módulos habilitados.
Então ele vai listar para você lá quais são todos os módulos que estão habilitados. Se você passar o "-E", ele vai executar efetivamente. Tá? Você pode passar um profile, o que eles chamam de profile aí, é como se fosse um filtro, onde você diz o que vai rodar, o que não vai rodar. Se você passar só "-E", ele roda todo mundo. Tá? Geralmente é o padrão. E você pode fazer esse filtro, em vez de profile, por regex. Tá? Você passa lá um regex, você tem que saber o nome dos módulos e tal, ele vai pegar só os módulos que dão match nessa expressão que você colocar ali. Bom, aqui ele fazendo os testes dos módulos habilitados. Então reparem, só para vocês terem uma ideia do como é que são esses módulos em atuação. Por exemplo, ali no começo ele tem deixa eu ver quem é o primeiro é SSL Testing, não tem SSL, então ele já detecta isso, já boicota os módulos de SSL. Mas, por exemplo, quando entra na parte de Web Server, dentro da infraestrutura do Metasploit, você tem módulos, payloads, aquela coisa toda que eu falei. O módulo, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um exploit em si, que explora uma vulnerabilidade, ou ele pode ser o chamado módulo auxiliar. Tá? A diferença formal é que módulo que é um exploit, ele utiliza payload, de alguma maneira. Tá? O módulo auxiliar não tem payload. E por que essa é a formal? Porque eu já vi em alguns lugares falando, a diferença de auxiliar para o exploit é que o exploit explora uma vulnerabilidade. Sim, é verdade, mas dizer que nenhum módulo auxiliar explora vulnerabilidade não é verdade. Existem módulos auxiliares, por exemplo, não sei se vocês conhecem uma aplicação chamada TickWiki, eu acho, que é uma wiki. Ela tem uma falha de 2009, se eu não me engano, que é de Information Disclosure, que você conseguir acesso, tem um módulo do Metasploit para isso, que você conseguir acesso às informações de um arquivo interno da wiki que continha as informações de banco de dados, onde era o banco, a senha, o usuário, etc, etc. Não existe payload para isso, é uma requisição que você faz e é disclosure de informação, mas explora uma vulnerabilidade documentada com CVE, e é um módulo auxiliar, por definição. Tá? Então essa é a diferença. Então reparem que aqui nesses testes, a maioria dos módulos são auxiliares. São módulos para detecção de informação e tal, e alguns até explorar algumas vulnerabilidades. A que nível? Repare, o primeiro deles, HTTP Version, que é o mais imediato, é um módulo que faz o quê? Basicamente grab banner. Ele vai chegar lá no target que você definiu, vai pegar o banner do servidor web com versão e tal, para selecionar os módulos relacionados a isso. Você tem a questão do OpenProxy, que é uma questão mais de configuração e tal. Outro que é bem polêmico e bem comum, robots.txt. Alguém aqui sabe para que serve o robots.txt? Então, só para esclarecer para a maioria, o robots.txt é um acordo de cavalheiros entre você e o Google, né, entre você e os mecanismos de busca de uma maneira geral, onde o que você definir dentro do robots.txt, você define o que é para ser indexado na sua página, o que é e principalmente o que não é. Tá? E qual que é a implicação disso dentro de uma auditoria numa aplicação web? Extremamente relevante, porque existem duas maneiras de você passar esse tipo de informação para os spiders, né, ou para os crawlers, ou para os robots, seja lá o nome que dê. Os dois approaches básicos que você pode fazer, né? Ou você indexa tudo, menos o que você não quer, ou você não indexa nada, só o que você quer. Percebe a diferença? É regra e exceção. E qual que são os prós e os contras de cada um? Se você falar para ele assim, que na paranoia de segurança, não indexa nada, só essas URLs aqui, e você lista lá as URLs, você tem basicamente, assim, para ser bem resumido, dois problemas graves. Primeiro, uma questão de PageRank. Se você não colocar lá, quanto menos URL se indexar, menos relevância vai ter seu link, aquela coisa toda de SEO, né? E um outro mais problemático é que se a sua aplicação for minimamente dinâmica, você vai ter um trabalho absurdo para manter seu robots.txt atualizado. Tá? Porque vai ter novos URLs aparecendo, novos posts, aquele negócio de URL amigável, aquela coisa toda. Então é extremamente difícil você manter um robots.txt funcional usando essa abordagem. Tá? Qual que seria a outra abordagem imediata? Beleza, você fala para o Google indexar tudo, o Google ou quem quer que seja, e
aponta exatamente quem é que você não quer. Aí que vem o problema. Por quê? Você entrega exatamente o que você não quer. Robots.txt, por definição, tem que ser público. Concorda comigo? Que tem que ter leitura. Então, qualquer site que você for pegar lá a URL do site, botar /robots.txt, você vê o conteúdo do arquivo. Então, se você colocou lá e você enumerou nesse arquivo quais são as URLs sensíveis que você não quer que indexe, você acabou, o que você queria ocultar, na verdade, você expôs. Tá? Porque isso é uma coisa muito importante a nível de conceito, né? De contexto, na verdade. Existem dois tipos de ataque, basicamente, né? De maneira conceitual. O ataque oportunista e o ataque... como é que se diz? O ataque dedicado, né? 90% dos casos é ataque oportunista. Tá? Isso é fácil ver. O que é ataque oportunista? O cara tem uma vulnerabilidade debaixo do braço, ele roda a internet procurando alguém vulnerável àquilo. É assim que funciona na maioria dos casos. Mas você tem o caso mais grave, que é o dedicado. É geralmente o que banco tem que se preocupar, governo, as pessoas que têm coisas na web extremamente relevantes. Por quê? Ele já está se preocupando com outro nível de perfil de atacante. É um atacante que está mirando nele, que está sondando ele, que está pesquisando falhas ali. Então, percebe a diferença da conduta do robots.txt para quem você está se protegendo? Se você está se protegendo do oportunista, vai funcionar. Porque o Google não vai te indexar, o cara não vai te achar. Agora, se você está se protegendo do cara que está focado em você, você deu de bandeja a informação que ele precisava. Tá? Então, isso não é uma exclusividade dessa ferramenta, tá? Isso é meio que trivial em auditoria de aplicações web. Elas usam a questão de ler o robots.txt para já detectar de antemão URLs sensíveis dentro da aplicação. Tá? Geralmente /portal, /login, /admin, qualquer coisa. E aí vem alguns outros, tá vendo? Tem um específico ali para formulário de login do front page, alguns específicos para Tomcat, para questão de administração. O TF8 Traversal explora a vulnerabilidade. Tá? Você consegue fazer um traversal, né? Pegar um diretório fora do escopo da aplicação. Tomcat, familiar para todo mundo, é um container de aplicação. Tá? E uma série de outros. Tá? Isso aqui está cortado por questões de limitação de tamanho do slide, mas ele vai fazer a listagem completa. Então, basicamente, é assim que ele funciona. Ele tem um monte de módulo, um que vai pegar o robots, um que vai pegar a versão, um que vai pegar o formulário, um que vai mapear os parâmetros. E aí entra, num dos parâmetros, ele já entra uma coisa muito parecida com o SQL Map, que é a questão de testar parâmetros, né? Testar ser injetável. Não sei se eles usam essa palavra injectable, né? Não sei se a tradução é um pouco de forçação, mas o que é injetável? Como é que é o roadmap para isso? Você primeiro mapeia parâmetros na superfície da aplicação. Depois você precisa identificar um parâmetro como dinâmico. Isso é passo a passo para fazer uma SQL injection. Né? Você tem que identificar um parâmetro como dinâmico. O que é um parâmetro dinâmico? É um parâmetro que você consegue mapear que, se você alterar ele, altera a resposta que o servidor te dá. Fácil ver isso? Um exemplo esdrúxulo. Você tem um blog blá.com.br, aí você vê um parâmetro na URL assim, p igual a 2. Aí ele mostra a segunda página de post. Aí você vai lá na mão, não clica em next não, você vai lá na URL, apaga o 2, coloca 3 e dá enter. Aí ele mostra a página 3. Parâmetro dinâmico. Todo mundo está vendo isso. Né? Então, esse dinamismo você consegue fazer até de maneira automatizada, concorda? Você altera o valor e compara as respostas. As ferramentas fazem isso. Agora, a partir daí que você precisa de um garimpo um pouco mais detalhado, que seria o quê? Beleza, percebi que ele é dinâmico. Agora, no caso específico de SQL Injection, tá? Depois a gente pode falar de outras, mas o SQL Injection que é o top 1 ali dos mais preocupantes, né? Descobriu que é dinâmico. Agora eu preciso saber se esse cara influencia no banco de dados. Então você precisa entender, aí é experimentação e navegação mesmo, você precisa entender a lógica da aplicação, para ver se aquilo ali faz sentido, aquele parâmetro lá no server-side está dentro de uma query. Tá? Geralmente é fácil ver que tem uma outra maneira esdrúxula, que é você passar um parâmetro esdrúxulo e você receber um erro do banco de dados. Aí você já sabe que aquele parâmetro está sendo usado como... Aí de cara você já detectou uma série de falhas. Né? Você detectou que a aplicação não está filtrando entradas, você detectou que a aplicação não está filtrando saída, por exemplo.
né? Porque, que é o que a gente chama de blind SQL, né? Quando a aplicação filtra a saída. Aliás, isso, se vocês me permitem um recado aí, dever de casa, né? Mensagem de erro não é feita para ser exibida para o usuário, nenhuma delas. É mensagem para debug, etc. Então, eu falo isso porque eu vejo muita gente se preocupando com o tratamento de entrada, que é, beleza, é correto, só que é imediato, né? É fácil ver que tem que se preocupar porque a internet é hostil, essas coisas todas. Agora, a questão do tratamento de saída é igualmente importante, na minha opinião, porque qualquer erro que o cara consiga gerar é uma bandeira que ele levanta de um vetor fatalmente explorável, fora o fato de vir com informações relevantes ali de dentro e tal. Então, basicamente, o que esses módulos fazem é isso, desde coisas simples como ler robots e ler banner, até coisas um pouco mais complexas como testar dinamismo de parâmetro, testar a injeção de parâmetro, fazer uma série de manipulações. Tá? Tem módulo, por exemplo, de análise de variável de seção. Né? Vocês sabem que o HTTP, que é o nosso protocolo maior de navegação web, ele é stateless, por definição. Se vocês forem lá na RFC, lá, que rege o HTTP, vai estar escrito lá, lightweight, stateless e qualquer outra coisa. Tá? Qual que é o problema de ser stateless? O que é stateless? Ele não tem noção, ele não tem o conceito de seção. Então ele não tem noção que uma requisição é relacionada a outra. Isso não existe em HTTP. Então, beleza. Então, como é que a gente navega? Tem lá a seção que expira lá no meu internet banking, etc. Isso é a abstração para não dizer gambiarra, do desenvolvedor. E é uma gambiarra legítima, né? Que é a questão do cookie, as variáveis de seção e tal. Então, foi feito todo um funcionamento para que o HTTP funcionasse com esse esquema de seção e tal, mas na real ele não funciona. Então, por isso que tem as peculiaridades da aplicação web, porque, como eu falei, isso, beleza, tem uma série de frameworks que fazem isso de maneira padronizada, o PHP, o Java, etc. Mas, na real, está na responsabilidade do desenvolvedor. Então, cada um faz do seu jeito. Tá? Então, convém analisar isso. Tem alguns módulos que fazem isso. Ele pega, por exemplo, a variável de seção lá, o que a gente chama de key session, né? Que é um string lá, o cookie, por exemplo. Ele vai analisar esse cara. O quão imprevisível é esse cara? Aí tem várias coisas. Eu consigo prever um cookie válido, eu consigo reaproveitar um cookie que eu conheço. Eu tendo uma variável de seção de um usuário, eu consigo deduzir qual é a do outro usuário, sabendo só o username. Então tem uma série de análises que esses módulos também fazem. Tá? Eu estou falando isso tudo para mostrar que ele vai desde coisas simples e imediatas até análises extremamente pesadas, assim, que você, a olho nu, seria um pouco difícil, mas ele, com a base, com 500 interações e tal, ele consegue chegar num padrão. Aqui a execução em si, tá? Reparem que mudou ali o menos "é", né? Não é testando o módulo, é executando. Aquele warning que ele dá ali é que não achou node. Lembra do conceito de node que eu falei aqui? Então ele está rodando diretamente, local. Tá? E aqui ele rodando os módulos. Repare ali, ó, repare que ele está fazendo na mesma ordem dos testes. Então o primeiro lá que a gente viu que era HTTP version, né? Já está lá, já disse que é Apache. Aí aqui rodando o auxiliar robot.txt, achou, tá vendo ali embaixo? O IP robot.txt found. Então ele vai fazendo toda essa análise. Se tivesse Tomcat, ele ia achar, geralmente, na verdade, Tomcat Administration, geralmente quando você faz, você está focado nele, né? Geralmente está em outra porta, mas pode acontecer de na aplicação ter um link, aí ele vai achar, tá? Mas geralmente você tem que dizer para ele a URL, né, da aplicação, não só o path, na verdade, né? Além do domínio ali, o path lá para dentro. Então ele vai disparar todos esses ataques, todos esses módulos, contra o alvo, tá? E vai definir tudo isso dentro vai guardar tudo isso no banco de dados. Para acesso a essas informações dentro do banco de dados, aí na verdade aqui o exemplo que eu dou é um pouco acima até. Eu prefiro assim, na verdade, porque você vai você sai do... Não é questão de sair, né? É só você, em vez de dar um comando wmap alguma coisa, você dá direto o comando note. Porque você acessa o banco, não só as notas efetuadas pelo WMAP, como qualquer outro tipo de interação que você tenha feito. Tá? Então o Notes é mais para relatório, você coloca notas ali sobre, na verdade, o próprio
o próprio Metasploit coloca, ou o plugin que seja, é como se fossem informações que foram colocadas, mas não necessariamente são vulnerabilidades. Então, geralmente banner, essas coisas todas. E por último, você pode passar um vulns, onde ele vai mostrar efetivamente quais são as vulnerabilidades. Tá? E dentro das vulnerabilidades, você pode usar como chave, como um identificador, geralmente é o que a gente usa até, é CVE, ou qualquer coisa parecida com CVE. Por exemplo, se a gente estiver falando de Microsoft, né, se vocês me permitem, você pode usar o MS 0 não sei o que, lá, que é o indexador deles de vulnerabilidade. O CVE é um pouco mais genérico. Você pode usar o SVDB também, que é o Open Source Vulnerability Database. Então são esses indexadores de vulnerabilidade, porque quando esses caras acham uma vulnerabilidade, eles colocam lá essa referência. E quando alguém escreve um módulo que explora uma vulnerabilidade, ele coloca essa referência no módulo também. Então é uma forma excelente de você cruzar, saber, por exemplo, com essa tabela vulnes populada, eu posso virar para ele e falar, ó, dispara todo mundo. Porque se você vai usar um exploit com funcionamento padrão, a única coisa que você precisa citar é o alvo. O resto tudo tem, geralmente, né, com algumas exceções, geralmente vem com opções padrão. Tá? Então, o alvo, eu preciso citar? Não, ele sabe. Está na tabela. Beleza? Mas nem sempre vai funcionar. Você pode fazer um tuning ou outro, ter que trocar payload, ter que trocar isso, mudar porta, essas coisas. Mas, a princípio, ele consegue automatizar boa parte do processo. Isso estou falando quando você está tratando uma aplicação que, por exemplo, deu 150, 130 módulos para você rodar. Ajuda bastante. Tá? Então, aqui nos vulns tem isso. E só para concluir, para que serve a ferramenta, então? Identificação e exploração de vulnerabilidades em aplicações web. Tá? Ela não é uma ferramenta mágica, mas o que chama atenção nela é exatamente a flexibilidade por ela estar dentro de um framework, tá? Que já tem todo um poderio bélico pronto. Então facilita para você criar outros módulos, interagir com outros módulos lá presentes e tal. Organize e dispara diversos módulos do Metasploit. Tá? O Metasploit já tem um monte de módulo lá que é para web. Tá? O WMAP ajuda você a identificar quando que um deles pode ser utilizado, né? Através de uma varredura dele mesmo. É bastante flexível, como eu falei, ele está dentro de um framework que é em Ruby. Então sintam-se à vontade aí para criar novos módulos, adaptar módulo para alguma fraqueza que vocês identifiquem. E precisa de suporte, né? Aí fica a dica e o convite. Como eu falei, infelizmente eu não tenho cacife para dar suporte a algo desse tipo. Eu contribuo com os meus bug reports e feature requests. Mas tá bem cru e recomendo para quem se interessa pela área e se interessa por desenvolvimento de software livre e tal, e Ruby, que é o caso, né? Dá uma olhada no Metasploit, que tem muito projeto lá. Tem esse aqui é o Car Metasploit, que eu não sei se vocês conhecem, quem não conhece vale a pena conhecer, que foi descontinuado, mas era uma excelente ferramenta, também está parado por falta de mão de obra. Então as coisas que não estão no truck principal ali da ferramenta estão um pouco caindo, estão sendo descontinuadas por falta de suporte. Tá? Então fica a dica aí, quem quiser dar uma olhada. Que passando rapidamente algumas mídias da Claves, tá? O SlideShare é onde a gente bota as apresentações, essa mesmo vai estar lá, em breve, eu espero. Tem o Twitter e o Facebook, que a gente faz algumas notícias e propagandas. E no nosso canal no YouTube, que eu acho interessante, tem uma série de webinars lá, algumas palestras gravadas, inclusive uma de Metasploit, né? Fica a dica. E algumas outras, Nmap, teste de invasão, aplicações web, coisas do gênero, tá? Sintam-se à vontade aí. E deixo aqui meus contatos também, quem quiser bater um papo depois, tirar qualquer dúvida, tá? Meu e-mail, meu Twitter, quem quiser me mandar um e-mail, ou quiser, tem cartão aqui também, pode mandar um e-mail que eu respondo lá com todos os meus contatos, mensageiros instantâneos, etc. É difícil não me encontrar online, né? Então a gente vai batendo um papo aí. Então é isso, acho que eu tenho um tempinho para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, se não, obrigado.
Oi, meu nome é Elber Maciel Guerra. Eu queria saber se dá para utilizar misto entre sniffer e depois retroalimentar o sniffer para colocar ele como target. Desculpa, retroalimentar o sniffer para colocar ele como? Usar ele como sniffer para alimentar o banco, para depois usar tudo que ele ouviu na rede para depois enviar o ataque mais efetivo. Na verdade, não, acho que eu confundi um pouco você. Ele não é um sniffer. O tráfego que ele analisa, ele gera. Tá? Então ele faz as requisições e vai pegando a resposta. Ele vai fazendo esse comparativo. Não, a nível de sniffer, a gente usa bastante, mas nele, que eu saiba, não tem. Assim, de você pegar não só passivo, né, alguém snifando, alguém acessando e você snifar, como às vezes a gente snifa esse próprio tráfego malicioso, a gente snifa para fazer uma análise um pouco mais detalhada. Tá? Mas a nível de aplicação, de auditoria em aplicação, onde é mais relevante o uso de sniffing, é você conseguir, de alguma maneira, e depende da tua posição aí na infraestrutura, conseguir analisar o tráfego legítimo. Aí entra naquelas questões de você pegar uma variável de sessão legítima, ver como é que um usuário legítimo navega na aplicação para você pegar esses ganchos aí e fazer essas manipulações. Mas ele especificamente não faz não, ele só gera tráfego. Tem algum outro plugin que eu posso usar também do Metasploit para fazer isso? Para eu preparar um ambiente, olhar um tráfego legítimo, preparar um ambiente para depois, beleza. Tem isso daqui, tudo isso que muda, que são de coisas dinâmicas que estão passando nas requisições legítimas. Para ele tentar explorar. Sniffing que eu saiba não. Tá? A gente faz esse tipo de conduta usando um proxy, a moda antiga mesmo. Pega, por exemplo, um burp da vida, um zap, né, que é lá da OASP, todos esses proxies eles têm essa função de você vai manipulando as requisições, vai interagindo e ele vai guardando tudo que você está passando. Que é interessante, como eu falei, por exemplo, questão de variável de sessão. Às vezes você olha uma variável de sessão, lá um key session, você acha, essa variável de sessão é robusta, né, são muitos bits, você olha, é totalmente aleatório. Só que quando você faz uma análise histórica disso, você pega lá 5, você percebe que 1/3 dela, na verdade, é fixo. Que a outra parte, na verdade, tem a ver com o nome do usuário. A outra parte tem a ver... Então, você reconhece um padrão. Então, essa análise para trás é bem interessante.